Oi, Isa, boa noite. Tudo bem? Vamos mandar para todo mundo, vamos convidar. Vamos enviar o aviãozinho. Boa noite para todo mundo. Ei, Valéria, ei, Cleide. Vamos enviar o aviãozinho para mais gente. Vamos convidar todo mundo para participar da live com a gente. Tô enviando aqui também. Tô enviando aqui também. Isso. Boa noite, gente. Tudo bem? Seja todo mundo muito bem-vindos. Vou convidar a Maiara aqui para entrar. Enquanto a gente está conectando aqui, vamos convidar mais gente para participar com a gente. Maiara, me solicita de novo, por favor. Só esperar a Maiara solicitar aqui pra gente começar. Gente, todo mundo, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Olá, muito boa noite. Tudo bem, minha querida? Ótimo, ótimo. Olá, gente, muito boa noite todo mundo aí. Eu não estou conseguindo ver as pessoas que estão participando aqui. Você deve ter apertado comentários. Tenta abaixar um pouco o seu volume. Certo. Vai me ensinando aí, amiga. Vai me ensinando que eu sou nova. Abaixa o volume e aperta os comentários. Deu certo agora? O volume tá legal? Abaixa mais um pouquinho. Será que seria legal colocar o fone? Tenta colocar o fone. Aí eu baixo bem, né? Deixa eu ver se dá certo. Gente, mas todo mundo sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Fico muito feliz aqui, todo mundo participando. Obrigada, gente. Obrigada. Tenho certeza que todo mundo vai emocionar com a história dessa linda mulher que está aqui conosco. Colocou o fone, amiga? Coloquei. Agora ficou melhor. Agora eu não estou me escutando. Gente, então, gostaria de apresentar, essa é Maiara Soares, advogada, a minha amiga de coração, e o Espírito Santo tocou no meu coração para poder fazer o convite a ela, para ela compartilhar um pouquinho com a gente sobre a sua história de ressignificação, que ô mulher ressignificada, ô mulher abençoada, as filhas dos olhos de Deus, e ela vai compartilhar aqui um pouquinho com a gente. Maiara, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu sei das suas obrigações, N funções, né? É uma rotina bem puxada no geral e muito obrigada por ter aceito estar aqui
compartilhando o seu bem mais precioso, que é o seu tempo, né? Dinheiro não compra tempo, então tempo é o bem mais precioso. A gente está aqui, está compartilhando seu tempo com a gente para poder inspirar essas mulheres, mais mulheres, impactar a vida de mais mulheres, que uma mulher sozinha brilha, mas um conjunto de mulheres brilha muito mais, né? Então, eu vou deixar você falar um pouquinho e aí a gente faz uma oração para a gente começar, tá bom? Ótimo. Olha, primeiro eu quero dizer que eu estou muito, muito, muito honrada com o convite, né? A Emily, para quem não sabe, nós já temos aí beirando uns 8, 10 anos de amizade, né? 10 anos de amizade. Eu a conheci assim que cheguei na cidade de Pirapora, já rodei algumas cidades morando, né, em Minas Gerais. E eu tive a honra de ser presenteada com a amizade dela. Foi uma pessoa que sempre me estendeu a mão, não só para mim, para todo mundo que precisava. E quando eu vi esse projeto lindo, que eu tenho certeza que é obra de Deus na sua vida, para que você ilumine a vida de outras mulheres, outras pessoas que passam por dificuldade, para levar tudo tentar levar com mais leveza, né? A gente dá as mãos. Eu sabia que era para você, assim, parece que era o que estava faltando, assim, caiu como uma luva. Obrigada. Então, eu quero dizer que eu estou muito, muito honrada. Sei que você convidou nomes de peso. E primeiro, né, começou falando das mulheres ressignificadas da Bíblia, e nas quais eu me inspiro muito, né, para buscar a força materna, a força conjugal, a força de vida, de trabalhadora, de profissional. Então, eu estou muito, muito honrada. Obrigada mesmo. Eu que agradeço de novo. Vamos só fazer uma oração para a gente começar, então? Senhor, muito obrigado por este momento, Pai. Entregamos a minha fala, a fala da Maiara, em Tuas mãos. Que nada saia do nosso coração, que tudo saia do sopro do Espírito Santo aos nossos ouvidos, Senhor. Impacta a vida de quem precisa ser impactada, quem precisa ouvir essas mensagens, que o Senhor toque no coração de quem precisa ser tocado. Entregamos essa live, esse momento em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te louvamos e já te agradecemos na certeza de que o Senhor ouve nossas orações. Amém! Amém! Viva Jesus! Viva Amém. Jesus! Gente, então eu vou deixar agora o espaço para a Maiara. Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela. Só dando um spoiler, ela é mãe de 3 crianças maravilhosas. E ela vai contar um pouquinho dessa história da maternidade dela, da carreira dela, da faculdade. Eu não vou falar mais não, vou deixar com ela. Então, pessoal, vou começar, né, contando. Bom, eu tenho 32 anos. Me casei muito cedo, me casei com 19. Então, lá se vão, assim, quase 15 anos, né, entre tudo. Já uma história, assim, né, posso dizer, grande. Sim. E quando, o nome do meu esposo é Anderson, né, quando nós nos casamos, lá novinhos, né, apaixonados, nós tínhamos nossos sonhos. Eu sempre fui uma mulher de ter muitos sonhos, sempre soube muito bem o que eu queria. Quando criança já dizia, mamãe, quero ser delegada. Eu cresci numa família muito, muito honrada, assim, tem muitos policiais, então eu fui criada com esse meio, então sempre me despertou essa vontade, né? Então, fui criada ali em Brasília com a minha família, num bairro bem periférico. Fui criada em condições bem adversas, que eu acho que se meu pai e minha mãe assim tivesse dado uma escorregada, tivesse tirado a atenção né, da nossa educação, de repente não seriam os 3 filhos muito decentes. Mas eles nos passaram valores que não têm preço, né? Que é uma educação, às vezes, de uma família rica não compraria, que sempre foi o caráter, tratar todo mundo com respeito, com humildade, né? E assim nós fomos criados ali em Brasília. E quando eu casei lá com 19 e tudo, logo meu esposo se interessou em passar
estudar para concurso. O meu irmão, na época, que é um ícone também, assim, na minha vida, meus irmãos são, né? Ele estudava também para concurso, e aí eles se juntaram e começaram a estudar. Tinha o almoço e a janta para sobreviver. Ou no máximo vendia o almoço para comprar a janta. Mas tinha força de vontade. E aí nós trabalhávamos, ganhávamos pouquinho, mas o pouquinho que a gente ganhava, eu e o Anderson, nós juntávamos, comprávamos apostila e tudo. E aí, quando veio o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, ele já estava estudando, sempre foi muito esforçado, trabalhava com o que aparecia, sempre muito humilde, muito disposto. E aí ele fez, passou as fases, assim, eu lembro que eram bem difíceis, porque na época o concurso, há 11, 12 anos atrás, né, a época que ele estava fazendo, lá em 2019, ele pagava muito pouco, a gente morava em Brasília, todas as fases eram, a maioria em Belo Horizonte. Então, assim, a gente tinha pouco assistência financeira para poder... O custo, né, para ir fazer a prova era muito grande, né, amiga? Isso, então eram muitas fases, ele foi passando de fase. Mas, assim, eu lembro que eu pedia vale para o meu chefe, eu trabalhava em uma clínica odontológica na época, e aí eu pedia vale para o meu chefe, explicava a situação, pagava, às vezes ele deixava descontar de 2, 3 vezes e tudo. Os pais dele sempre ajudavam, sempre como podia, e a gente se juntava, enfim. Deu certo, ele passou em todas as fases, e aí chegou o momento lá em 2010, de a gente, né, cortar esse cordão umbilical. Foi uma grande ruptura, né, porque eu sou a mais nova, sempre fui muito apegada com os meus pais, sempre fui a menininha do papai, assim, sempre muito apegada, e aí tive que me ver, gostava muito de trabalhar, sempre fui vaidosa, sempre fiz os meus sonhos, e aí tive que me ver rompendo tudo, né, parando de trabalhar, saindo da casa saindo de baixo ali da asa do meu pai e da minha mãe. Eu ia ficar quase 800 quilômetros e sabia que não ia dar para gritar, que não dava para chegar assim quando o gás acabasse, não, sabe? Então a gente ia ter que se virar. Fomos, nós tínhamos um carrinho financiado na época, nós enchemos esse carro com um colchão inflável, uma televisão de 21 polegadas, aquelas grandes, né, que tinha um tubo atrás, panela, sapato, roupa de cama e uma caixa de isopor. E fomos. Chegamos lá, alugamos uma casa, não tinha nada. Nossa casa parecia um cativeiro. E aí ficamos assim há algum tempo até que a gente conseguisse o dinheiro, a nossa família levar a nossa mudança em Diamantina. Muitas pessoas assim ajudaram, enfim. Construímos ali, passamos 10 meses em Diamantina, enquanto ele fazia o curso de formação. Depois ele foi designado a ficar em Pirapora, já no norte de Minas. Mas dentre as opções, era melhor, porque já tinha diminuído quase 400 quilômetros, então já estava mais próximo de Brasília, enfim, era uma cidade um pouquinho maior. Fomos. Lá em Pirapora também, assim, Deus preparou pessoas maravilhosas, né? Exemplo seu, que a gente conheceu assim que a gente chegou, logo acho que no primeiro mês. Eu tive, assim, essa felicidade de conhecer, fazer amizades sólidas, que sempre nos ajudaram na dificuldade. Lá em Pirapora, o bicho pegou um pouco mais. Eu não vou dizer que a gente passou fome, mas a gente passou, assim, o estômago apertado. Sim. E tem muita gente que nem sabe disso, sabe? Tem coisas que só eu e ele sabem, né? Era uma fase difícil. A gente estava assim, a gente tinha mudado e tudo. A gente era jovem, não tinha dinheiro guardado, sem perspectiva. A gente tinha o céu e o dia para amanhecer, mas
eu falava sempre para ele, né? Se Deus nos trouxe para cá, vamos acreditar, vai dar certo, eu estou aqui. E eu sempre estive lá em Diamantina, fiquei o tempo inteiro, apoiava ele durante o curso de formação, às vezes ele chegava cansado, às vezes dá aquela vontade ali de desistir pelo cansaço físico, né? Ele é muito preparado emocional, mas o cansaço físico, às vezes, a gente fala, não, você não vai não, amanhã é outro dia, você vai, eu tô aqui, nós não saímos à toa. E assim foi. Nós passamos em Pirapora 3 meses morando numa casa sem nenhuma mudança, porque a gente não tinha o dinheiro, simplesmente tinha uma burocracia da polícia para pagar a nossa mudança, e a gente não tinha como marcar. Nós passamos 3 meses sem mudança nenhuma, comendo marmita, às vezes só almoçava, porque não dava para almoçar e jantar, e à noite a gente às vezes comia um pãozinho com manteiga, e era o que tinha. E fomos, assim. Aí depois conseguimos fazer nossa mudança, as coisas foram se ajeitando. E aí, já começou uma cobrança, né, pelo filho. A gente já tinha ali uns 7 anos ali de relação. E foi, mesmo assim, apesar de eu sabia que eu não tinha chegado, nem começado, né, profissionalmente. Eu tinha deixado essa parte adormecida da minha vida, de faculdade, de estudo. Sempre sabia o que eu queria, mas sabia que eu tinha que esperar, de repente, a hora dele, porque já que nós éramos companheiros, então eu precisava investir ali no sonho dele, porque era o que a gente tinha garantido, né? E aí depois esperar chegar a minha vez, que uma hora ia chegar. E aí passei um tempo e tudo, resolvemos ter nossa primeira filha, nossa primogênita, Maria Valentina. E aí passei um tempo, engravidei. A gente nessa época teve muita dificuldade no casamento, assim mesmo. Era uma fase que, de repente, se não fosse a gravidez, a gente teria, né, separado. E aí, quando eu falei, eu nem sabia que estava grávida, estava querendo, aí eu falei, vamos adiar um pouquinho, vamos esperar, vamos ver se repensar, ver se é isso que a gente quer. E aí, naquele momento, a gente estava para nos separarmos. E aí veio a notícia. Eu lembro que eu fui para Brasília, passei uns 15 dias lá com a minha mãe, né, pensando, ele de lá e tudo. E aí, quando eu voltei, eu falei, mãe, eu vou voltar, vamos conversar com calma. E aí, quem sabe, né, a gente decide, mas eu vou adiar essa história de gravidez por enquanto, vou tentar retomar meus estudos e tudo, e vou seguir minha vida, mais pra frente a gente vê. Quando eu cheguei, mas na mesma semana só, já descobri que estava grávida, que era para ser. E aí, tive, né, a Maria Valentina, aquela coisinha linda, né, gente? Eu estudei no hospital, está no hospital. Tem fotinha de você no dia que ela nasceu lá, nos visitando, você sempre presente, né? Desde que você entrou na nossa vida, a gente sempre esteve junto, né? Eu, você, a minha comadre, a Larissa, nossa amizade sempre foi ali junto, e outras amigas também, né? Enfim, aí, nessa época, Maria Valentina nasceu, aquelas dificuldades sempre, né, gente? O salário, você cresce um pouquinho, mas aí aumenta a despesa com criança, enfim. Ela tinha muitas alergias, a fralda e tudo, e a gente tinha um gasto com ela, apesar de que eu sempre fui abençoada, assim, gente, eu não tenho vergonha nenhuma, eu sempre ganhei roupinha usada, e eu achava uma benção, eu achava sempre uma benção. E quando eu usava, guardava com todo carinho, cuidava para repassar, porque o que não serve para mim vai servir para você. Eu não tive essa frescura, meu filho vai usar roupa usada. Não, pois os meus todos usaram e ainda usam. Se você quer saber, eu uso. Então, eu não tenho problema nenhum quanto a isso.
E aí eu comecei a trabalhar, comecei um trabalho bacana, uma representação comercial, quando ela fez 9 meses. Coloquei ela na creche, aí foi aquela fase difícil de adaptação, minha mãe até foi para me ajudar e tudo. E aí eu falei, puxa, agora nós vamos melhorar de vida, né, meu amor? A gente, eu trabalhando, eu vou voltar a ver a luz do sol, vou até fazer uma academia. Mamãe vai parar de surtar umas 3 vezes por dia, eu vou trabalhar e tudo. Comecei a trabalhar, vida vai, vida vem. Daqui a pouco, engravidei de novo. Engravidei agora dos gêmeos. Só que quando eu engravidei dos gêmeos, eu não estava esperando, eu só fui fazer uma troca de remédio, né? Assim, meu médico indicou, falou, continua tomando essa medicação, é seguro, só que eu amamentava. Então, assim, legalmente, eu acredito que é verdade, né? A questão de você amamentar e tomar remédio fica realmente mais fraco. Estava amamentando, enfim, engravidei. Engravidei, foi um susto, um baque, porque a gente já estava acostumado com uma só. Eu tinha começado a reestruturar a minha vida de novo. Você bem sabe que você está bem nessa fase. A Alice está com quantos meses? Com 8, 9? 9. 9. Então, foi nessa fase que eu comecei a trabalhar. É uma fase que o bebê, assim, pelo menos ela não dormia direito. Aí estava em creche, aí adoecia muito e tudo. Então a gente colocou tanta expectativa assim, no meu trabalho, de que ia dar certo. Enfim. Quando eu engravidei, eu descobri no dia que ela estava fazendo 1 ano de vida, eu descobri que eu estava grávida. E aí eu lembro que era o dia do nosso batizado na Crisma. Minha sogra até é minha madrinha e a madrinha dele, você foi. Você foi no meu batizado da Crisma. E aí foi bem nesse dia, né, que eu fiz o exame, eu cheguei em casa, e eu cheguei buzinando, ela abriu o portão, minha sogra, assim, é uma segunda mãe para mim, eu fui presenteada. E aí eu chorando, ela, Maiara, o que foi? Eu falei, tô grávida, socorro, o que vai ser da minha vida? O que vai ser? Aquele desespero que a gente fica quando as coisas fogem, né? Fogem do nosso controle. Pode. E aí, nesse mesmo dia, eu com a cabeça quente e tudo, falei, meu Deus, como que eu vou falar pro Anderson? Ele vai me matar, meu Deus, a gente vai dando conta de sustentar e tudo. E aí, aí nesse dia aconteceu um fato engraçado. Eu fui muito rápido. Foi muito rápido. Não, pode ir, tá ótimo. Tá ótimo, pode continuar. Esse dia aconteceu um fato engraçado, porque nós duas fomos fazer a unha, porque era o dia da nossa crisma, e eu tô lá, assim, com ela, eu, sogra do céu, me ajuda, como que eu vou contar pro Lance que eu tô grávida? Ela, calma, minha filha, tudo tem jeito, tudo se resolve, tudo. Aí eu fiz a unha primeiro, e botei Maria Valentina na cadeirinha, e falei, olha, tá, daqui a pouco eu vim te buscar, e já ia pra casa pra ir arrumando ela, e me ajeitando, e eu vim buscar ela. Aí eu fiz o querido favor, mãe louca, né, assim, aquele momento de loucura que você dá na cabeça, assim, você tá pensando em outra coisa. Fui amarrar ela na cadeirinha e coloquei a chave no colinho dela. Aí o que eu fiz? Fechei a porta. Fechei a porta. Aí, você, filha de Pirapora, nem sabe, né, o quão escaldante. Isso era outubro. Nossa, o final de outubro. Só devia estar fazendo assim uns 67 graus na sombra. E o carro no sol. Tadinha, a bichinha lá, bebezinha. Imagina a cena, né? Suando, assim, entrei em desespero, porque ela começou a chorar, assustada, e aí a porta o vidro da frente tinha ficado uma flechinha assim, aí eu tentava dobrar um negócio para tentar puxar a trava e nada, e tem gente ajudando e tudo. Eu falei, agora eu vou ter que ligar pro Anderson. O Anderson estava de serviço, trabalhando. Aí daqui a pouco chega aquele tanto de viatura, bombeiro, helicóptero, SWAT, FBI, eu tô brincando, mas chegou assim um tanto de viatura, né, para tentar ajudar. E aí ele já desesperou, queria quebrar o vidro e tudo. Aí, por fim, uma alma assim, tranquila, sempre nessas situações de crise, tem que ter alguém
E nessa hora eu já estava assim, desfalecida, me sentindo a pior das mães, né? Porque um calor da boecha e ela tá suando, tadinha. Ela já tinha acalmado, ela só ficava me olhando assim. Eu acho que ela nem tava chorando mais e eu, assim, desesperada. E aí, enfim, conseguimos tirar ela. Aí a pessoa que estava trabalhando assim com ele falou: Não, Lelis, leva sua esposa lá em casa, ela tá nervosa e tudo, vai dirigindo para ela e tudo. E aí a gente foi e ele, calma, amor, e tudo, essas coisas acontecem, né? A pior mãe do mundo, não. Eu falei: Ai, deixa eu te falar logo uma coisa, eu tô grávida de novo. Aí ele, como ele quer, começou a rir, eu falei: Eu tô grávida também. E aí, já que é pra falar logo tudo, não é assim que eu te falo, eu tô grávida. Eu tô falar logo, tô grávida, aconteceu, não sei o que vai ser, vamos dar um jeito, eu tô grávida. Aí, assim, para minha surpresa, ele falou: Nossa, que legal, vai ser o Davi. Porque a gente pensava que quando tivesse o menino, queríamos o Davi, pela história dele na Bíblia. Vai ser o Davi e Salomão. Queríamos Davi e Salomão, o nome. Aí, beleza. Enfim, acostumamos com a gravidez, né, ali e tudo. Quando deu 3 meses de gravidez, eu fiz uma ultrassom. Era um bebezinho, um coraçãozinho, tudo, vida que segue, acostumando. Quando deu 3 meses, eu tive um sangramento, assim, muito grande, né? Que eu cheguei no hospital, assim, vazando pelas minhas pernas, teve que me carregar no colo. Quando o médico me atendeu, fez aquele primeiro exame de toque, falou: Olha, mãezinha, você perdeu e tudo. Isso, eu já tinha tido um aborto antes da Maria Valentina, assim, que é traumático, né? Não tem jeito. Eu sou, então, mãe de 4, né? Retificando. O outro mora no seu. E aí, quando ele falou: Olha, você perdeu, enfim, você vai aguardar, a gente vai organizar o exame para ver se vai precisar fazer a curetagem, já que você está de fase, né, 3 meses, está com 2 semanas. Beleza. Foi outro médico. Enquanto isso, o Anderson foi buscar a Maria. Isso só eu e ele, né, lá em Pirapora, assim. Tínhamos essa rede de amigos, mas todo mundo tem sua vida nisso, não dá nem tempo, né, de você avisar que a gente estava precisando. E o Anderson foi buscar a Maria Valentina, me deixou no hospital, voltou com ela para o hospital. E entrou na sala de ultrassom. Aí o médico olhou, a ultrassom, aquela transvaginal, olhou por nada. Aí falou: Mãe, eu tô confuso, por que você tá aqui? Não tá na época acho que era aquela translucência nucal e tudo. Uhum. Aí ele falou, eu falei: Olha, eu perdi, assim, né, vai precisar saber, se precisa fazer curetagem, tudo isso triste, destruída por dentro. Aí ele perdeu, aí ele chamou a secretária, não, eu acho que eu tô doendo. Cochichava com ela, ele: Mãe, olha, eu tô achando que você não tá sabendo das coisas, não, hein? Você não perdeu, não, você Só, ganhou. tá? Você não perdeu, você perdeu, você não perdeu, você ganhou, você só tanto não perdeu como ganhou. Você tá grávida de gêmeos. E digo mais, assim, 90% de chances são 2 meninos, assim, tá? É pouco ainda para dizer, mas 90% são 2 meninos. Eu, o quê? Aí ele já tirou, fez uma outra forma de exame lá, e aí, não, confirmado. 2 coraçõezinhos, 2 cabecinhas, tudo formadinho, placenta diferente, são bivitelinos, tá? Aí eu falei: Tá tudo bem, tá tudo ótimo, meus filhos estão bem, tá tudo ótimo, seus filhos estão super saudáveis. Eu falei: Então tá. Você faz favor para mim, só atende aí meu marido, que ele vai dar um infarto, isso já segura, porque, assim, o Anderson estava, assim, branco, ele não dizia nada. Nisso, Maria Valentina correndo no hospital, gritando, e ele branco. Voltando para casa, eu acho que, assim, para o homem, ele pensa logo no sustento, né? Pensa logo, não tem jeito, é o financeiro. E aí eu falei: Tá, né? Meu Deus, que missão. Na minha família não tem histórico de gêmeos e ainda assim, né, assim, eu não tenho essa influência genética. Então eu falei: Tá, escolhida. E vida que segue, assim, foi a gravidez inteira, muito sangramento, muitos cuidados, e era muito difícil, porque a gente tinha nossa rotina com a Maria Valentina, era um bebê de 1 ano, fralda, creche, tudo. Aí eu tive que sair do serviço para ficar de repouso, mas eu ficava de repouso, não tinha jeito.
E ele trabalhava à tarde, trabalhava à noite. Então eu tinha que levantar, pegava ela no colo, não tinha jeito, assim, eu só pedia, Senhor, já que agora eu sou mãe de 3, protege os meus 3, porque pelo médico eu tinha que ficar, né, na cama, até parar de sangrar e tudo. E E eu você tem uma fiquei. rotina, né? Na sua casa, você tem rotina de cozinha, de dona de casa, de tudo. É aquele que mulher não tem jeito, né? Acorda cedo e dorme tarde e é serviço demais para fazer. Enfim, deu tudo certo. Nós não tínhamos condições financeiras de ter, sabe, 3 filhos. Mas Deus, gente, ele é tão tremendo. Ele preparou e ele tocou no coração de tanta gente. Eu ganhei os carrinhos. Eu ganhei. Eu tenho família, né, lá em Brasília e tudo. As minhas tias queridas, que se tiverem ali, um beijo. Eu nunca esqueço. Muita gratidão. Minhas tias, meus primos, primas e tudo. Todo mundo juntou, eu não estava nem sabendo. Minha tia fez um chá de fralda, mandou assim, o bagageiro quase todo do ônibus, muita fralda, sabe, enxoval completo, coberta, macacão, sabe, assim, tudo com tanto carinho, preparado, coisas bordadas. Tinha 2 colegas do Anderson que estavam grávidas, 2 perfeitas, que iam fazer chá de fraldas para elas, e aí elas pegaram as coisinhas assim que sobraram ali do chá de fralda delas, montaram uma coisa linda. Você até foi também pra gente, fizeram um outro chá de fraldas, sabe? Eu ganhei coisas assim de tanta gente. Então, Deus, por meio dessas pessoas, supriu todas as nossas necessidades. E é assim. A vida é assim. Às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro. É claro que eu, mãe, às vezes ali eu batia e falei, meu Deus, como que eu vou dar conta? Como que eu vou fazer tudo? Nós somos seres humanos, a gente duvida mesmo, mas, gente, para quem acredita, para quem tem fé no coração e para quem segue um caminho reto, não tem segredo, sabe? A vida, ela devolve. A gente vive sobre a lei da semeadura, a lei do retorno. Eu acredito muito, muito, muito na lei da semeadura. Se você faz o seu com retidão, com honestidade, sem pisar em ninguém, pode parecer, né, que por enquanto você está por baixo, você está humilhado, você está acabado. Mas o seu fim não é ali. A não ser que seja porque realmente Deus precisa muito mais de você, né, junto a Ele. E tem sido assim a minha história, né? E aí, Aí desde que a gente... você transferiu para Uberlândia, não foi? O Anderson transferiu para Uberlândia, mudaram para Quando Uberlândia. quando eu estava grávida, nós, assim, eu gosto muito de Pirapora, porque lá temos uma história. Meus 3 filhos nasceram lá, eu vivi os 3 momentos mais importantes, os 2 momentos, né? Que foi 2, então, 2 gravidez mais importantes da minha vida. Eu tenho muita gratidão pela minha história lá. Mas eu olhava e via que era pouco, sabe? Eu sabia que eu queria fazer a minha faculdade, eu queria me tornar quem eu nasci para ser. Deus sempre falou isso comigo no meu coração. Que eu tinha um além, eu ainda ia viver além daquilo, que não acabava ali, que eu tinha uma frustração, assim, não tem outro jeito de falar, mas é uma frustração de viver, falar assim, meu Deus, será que eu vou viver assim, dona de casa pro resto da vida, dependendo do marido e tudo? Você tinha um Não sonho tem demérito. profissional, você tinha um sonho profissional e você tinha a promessa de Deus no seu coração. Então você sabia que se continuasse ali não ia cumprir o que Deus queria para você. Não tem demérito nenhum nisso. Pelo contrário, só tem mérito, gente. A mulher que ela se dedica só a cuidar de casa, dos filhos, ela é a nossa heroína. Porque é muito mais estressante, é muito mais esgotante. Não para de ter serviço, você não tem descanso para você. Nem no banheiro, você bem sabe agora. Nem inclusive no banheiro. Eu vou atrás, vai uma, isso que, né?
Então, assim, mas só que aquilo não era o que morava no meu coração. Eu amo ser dona de casa, cuidar, agradar, fazer uma comidinha gostosa, amo. Mas eu também tenho a Maiara, a Lileoa, sangue no olho, sabe? Que quer fazer um pouquinho de. Que quer contribuir com a justiça nesse mundo. Então, eu tenho os meus sonhos, minhas aspirações profissionais. E aí, o Anderson sabe disso, e ele também tem uma personalidade, né, parecida, também quer crescer. Falou, não, então, e aí um amigo, né, um casal de amigos queridos que estavam lá, né, Wagner e Larissa, que hoje são nossos compadres, e moram, são filhos daqui, já estavam conseguindo voltar para cá, e aí a família deles sempre contava para a gente falar, olha, Uberlândia, como é que era o termo? É Europa mineira e tudo. Uberlândia é muito boa, cidade de muito crescimento, todo mundo está crescendo, está estudando. Vão lá passar férias, conhecer, enfim, é mais próximo de Brasília, vocês vão ter para onde crescer e tudo. E aí a gente começou a pensar nisso. O Anderson colocou o nome dele no sistema de permuta e desde que eu estava grávida. E aí nós ficamos aguardando. A gente veio em 2014 passar férias aqui, os meninos tinham 6 meses, né? Nós sempre vamos para a casa da família. Aí nós passamos aqui em Uberlândia, dormimos aqui uns 2 dias só para conhecer. Falar, já que a gente está querendo, né, para a cidade, a gente futucava tudo pela internet, pelo Google e tudo, mas vamos lá conhecer. Passamos aqui e conhecemos. Amamos, apaixonamos, voltamos de férias, estávamos em casa, nem tinha arrumado a mala. Você me liga. Disso? Você que viu. Foi você que viu a publicação que saía lá no sistema da polícia. Na intranet. Foi você que viu. Na intranet, exato. Foi você que viu. Aí você me ligou. Ei, amiga, parabéns! Que legal! Nem lembrava disso. E eu, amiga, parabéns pelo quê? Ela, cara, que massa! A gente tá vendo aqui a publicação do Anderson foi liberada, não sei o quê, a permuta e tudo. Eu, o quê? Aí eu já dei um tapa nele assim na cama. Falei, acorda, olha aí a intranet e tudo. E aí a gente ficou falando ali no telefone, e aí já desespero, meu Deus, a mudança, porque a gente tinha 15 dias para fazer mudança, achar a casa, fazer tudo. No outro dia, você, né, foi para lá cedo, chega lá com um tanto de caixa e me ajudando a empacotar e segura menino. E eu acho que até sua mãe passou lá, pegou a Maria Valentina, que a Maria Valentina pequenininha também, acho que ela levou a Maria Valentina para casa, e enquanto a gente ia empacotando ali, os meninos mamavam no peito, né? Ainda tem isso, tá, gente? Amamentei até 11 meses, só um adendo, os gêmeos. E aí a gente empacotou as coisas ali, tudo correndo, vocês, né, nos ajudaram, e aí deu certo, a gente fez a mesma coisa, encheu o carro com o que dava, roupa de cama, sapato, aquele kit de sobrevivência, assim. Com 3 meninos? Com 3 meninos, um kit de sobrevivência, deixei tudo empacotado do jeito que deu lá, despedi das pessoas, assim, as queridas, do jeito que deu, e viemos para Uberlândia, com a cara, com a coragem e com a confiança em dias melhores. Chegamos aqui, conseguimos um apartamento assim pequenininho, ficamos 2 dias pousados na casa dessa minha amiga. E eu falo assim, gente, olha, uma amizade que você arruma, às vezes é mais chegar aqui, irmão, fazem coisas por a gente que às vezes sangue não faz. E eu sou muito, muito abençoada pelas pessoas que a gente tem ao nosso redor. No dia do casamento, nós chegamos aqui, no dia do casamento desse casal de amigos, né? O Wagner e a Larissa, ele ia casar, acho que 11 horas no civil, né? Naquele dia, no sábado, e era o dia que a nossa mudança estava chegando. O Anderson foi lá buscar com o caminhão e estava chegando para descarregar. E a gente não tinha, né, ninguém para ajudar. Pois ele foi no dia do casamento dele lá, acordou 6 horas da manhã,
foi descarregar caminhão, chegou em casa correndo, trocou de roupa e foi casar. Foi casar. Enquanto isso, foi casar. Foi só ali casar. Então, assim, é esse tipo de coisa assim que nos dá força, que nos faz seguir em frente, porque se for só por a gente não dá conta, né? E aí, passamos 2 anos nesse apartamento bem pequenininho, começamos ali nossa faculdade, nós chegamos aqui em janeiro de 2015. Quando chegamos, eu falei com o Anderson, falei, amor, ó, eu vou arrumar agora um trabalho. Maiara. Ah, voltou. De recepcionista qualquer, mas para trazer renda para casa, vou colocar os meninos numa creche e vai dar tudo certo, nós vamos conseguir. E você vai fazer faculdade, falei para ele. Aí ele tá doida, não, a gente não pode pagar. Falei, vai, nós vamos fazer. Aí ele sai ligando as faculdades, que sabia que ele queria fazer direito também. Falei, olha, tá, o FIES, como é que funciona? Tá, até ele, nós fomos numas faculdades e tudo. E aí vi como é que funcionava o vestibular e tudo. Chegamos lá, eu fiquei vendo o rapaz explicar para ele, e ele ficou animado e tudo. Eu falei, olha, faz, depois a gente paga, depois a gente dá um jeito, vende um rim, vende um menino, brincando. Mas a gente paga. Você vai fazer sua faculdade, porque, querendo ou não, você já tem, né, a sua profissão, é uma perspectiva de melhora. Depois eu começo a minha, não esquenta não. E aí eu venho explicar, e eu falei, cara, será que dava para eu fazer também? Fiquei pensando assim, fui conversando com Deus. Eu falei, Senhor, se for sua vontade, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece os meus sonhos. Faz o mar abrir, Senhor. Faz o mar abrir. Eu preciso de uma creche em tempo integral para os meus 3 filhos, coisa pouca, né? E assim, uma creche, aqui tem muita ONG, né? Uma ONG de confiança boa, que esteja no caminho da faculdade e que dê tudo certo. Eu faço um vestibular, assim, ajeita tudo, Senhor, tá nas suas mãos. Amiga, isso assim, mas foi coisa de uma semana. Eu estava rodando todas as creches da cidade e todo mundo assim que, né, esse meu jeito, conhece um, conhece outro, pergunta outro, já tinha um tanto de gente rastreando para mim. E claro que eu não ia colocar os meus filhos em qualquer lugar. Eu ia lá, ia conhecer, mas assim, uma hora ou outra a gente tem que ceder para isso, né? Pelo menos fazer o teste. Enfim, com uma semana assim, que eu comecei a mexer nesse negócio que era para ele começar a faculdade, apareceu creche para os 3, a Maria Valentina em um e os gêmeos em outro. Simplesmente as melhores que poderiam ter, próximos da nossa casa, ONG, sabe? Todas assim, que são casas onde as pessoas, né, são casas de pessoas que se dedicam a um trabalho voluntário, carente, mas muito focado no trabalho cristão. E isso também era uma coisa que eu queria. E aí, coloquei a Maria Valentina em um e eles 2 em outro. Mas assim, dava tudo certo, era tudo caminho, tudo rumo para a faculdade. E fizemos esse vestibular, deu tudo certo, documentação, e vai em cima e vai embaixo, deu tudo certo. Liguei para minha mãe e falei, mãe, vou fazer direito. Como assim? Do nada? Falei, vou. Liguei para minha irmã, meu pai, assim, todo mundo emocionou pra caramba, porque até então, o meu irmão, né, que era, assim, da nossa casa, o meu irmão que era concursado, graças a Deus, ele hoje está muito bem, tem 10 anos que ele é agente federal, conquistou o lugar dele ao sol, é formada, minha irmã é enfermeira e está morando aqui em Uberlândia também, graças a Deus, cada vez mais trilhando o caminho dela. E aí eu sei que a gente tinha essa torcida um pro outro, e aí todo mundo assim, né, ficou feliz pra cá. Maiara, aí todo mundo, né? Como que você vai dar conta? Aí eu sempre falava, vou dar um jeito. Não sei como, mas eu vou dar um jeito. Eu sobrevivi a madrugadas inteiras com 3 crianças pequenas, assim, porque às vezes o Anderson, muitas das vezes ele ia trabalhar e eu ficava, chorava um, eu amamentava, chorava o outro, amamentava, trocava fralda, fazia tudo que era possível.
botava lá, chorava de novo. Aí, às vezes, eu chorava junto. A gente chora também. Chorava junto. Então, assim, eu falei, olha, muitas das vezes eu me perguntava, por que Deus? Por que comigo? Aqueles momentos, assim, de revolta, às vezes, que a gente tem, né? Naquele nosso momento, eu falava assim, por que comigo? Eu não dou conta, eu sou fraca. Eu sou fraca, por que eu fui escolhida por uma missão tão grande, é muito grande? São 3 crianças longe de toda esse amparo familiar. Eu não dou conta. E vinha aquela voz e na minha cabeça falava, você vai dar conta, só vai gateando, vai rastejando, mas vai. E aí eu falei, pai, mãe, nós vamos dar conta. Eu e o Anderson, a gente já passou, já tinha, até aquele momento, 2015, a gente já tinha passado necessidade de tudo, de todos os segmentos que você pensar, muita dificuldade, como todo mundo enfrenta. E eu falei, vou dar conta. E aí comecei minha faculdade, eu e ele lá no nosso cantinho, na mesma sala. Eram, assim, mais ou menos 80 Isso Deus alunos. providenciou, né? Porque os trabalhos um ajuda o outro, todo mundo vai juntando ali. E olha, detalhe, para você ver como ele é um homem diferenciado também. Ele trabalhava à noite, saía, chegava em casa 6h45. Às vezes nem banho dava tempo dele tomar. Ele já estava ali com o cafezinho rapidinho, era tudo assim, nossa casa agitada, eu já tinha acordado, ou às vezes nem tinha dormido. E ele chegava, tomava café da manhã, a gente ia para a faculdade correndo. E olha, não é por nada assim, mas eu tenho certeza que se tiver algum amigo aí de faculdade, né, da época, nossa, vai dizer que nós éramos uns dos mais esforçados, sabe? Porque eu olhava e falava, assim, tinha os meninos todos novos, assim, uma grande maioria, e eu falava, Senhor, eu quis tanto estar aqui. Às vezes eu olhava e falava, eu ficava assim, boba, de falar, será que eu mereço tanto estar aqui? Que era tão grande aquele sonho para mim, sabe? E aí eu dava muito valor. Eu estudava mesmo de madrugada, não era para provar nada para ninguém, era só para dar valor a cada minutinho, sabe? Cada minutinho. E aí, na faculdade eu também, Deus, claro, né, sempre caprichando na minha vida, colocou pessoas queridas, colocou uma amiga especial que foi comigo, assim, do primeiro período, que era mãe também, tinha toda aquela dificuldade até o final. E eu lembro que acontecia uma coisa muito engraçada, assim, pelo menos no primeiro 1 ano, toda vez que era época de prova, as crianças ficavam doentes. Ou era pneumonia, assim, tudo que você pensar. E eles tiveram os gêmeos em especial, tiveram muitas vezes assim, pneumonia, e era sempre. Teve uma vez que era uma prova assim, muito difícil, só que de uma matéria que eu gostava, e de um professor que exigia muito nas provas, assim, que ninguém tirava nota boa. E eu tinha feito meu resumo, um dos meus filhos teve uma crise de pneumonia, e aí eu fui para o hospital com ele, eu levei meu resumo, meu livro de barra do sovaco, bolsa de menino do outro lado, debaixo do outro sovaco, e fui. E eu lembro que ele estava fazendo inalação, estava respirando com muita dificuldade, e eu lembro muito assim da cena, eu balançando, andando ele pelos corredores do hospital e lendo o resumo, sabe? E aí, às vezes, eu me sentia culpada, falava, Deus, será que eu sou uma péssima mãe? Porque eu tô aqui com meu filho doente e ainda tô tendo coragem de estudar, que cara de pau de estudar. Mas no outro dia, eu tinha prova e eu não tinha dinheiro para poder fazer prova de novo. E eu queria muito provar para mim que eu conseguia. Não era nada para ninguém, era só para mim. Eu só
Olha, foi a única prova desse professor que eu tirei 10. Mas eu tirei 10. E como várias Só para outras Deus provar só para Deus estilo, provar que você é forte e você desse merece. mesmo, desse mesmo estilo, várias outras provas eu tirei 10. Desse jeito, estudando com criança com febre, às vezes era dentinho, às vezes tinha que levar, principalmente a Maria Valentina, ela foi várias vezes, assim, todo mundo conhece ela lá na faculdade, ela até ficou famosa andando por lá. E eu levava, assim, sabe? Porque eu não queria perder nada. Às vezes a gente chegava, estava vazio a aula e tudo, mas eu não queria perder. E aí, nesse ínter, assim, todo da faculdade, eu sempre tentava me dedicar da forma que eu podia, entre isso, fazer muito bem o meu trabalho como mãe, como esposa. Claro, às vezes não ficava perfeito, mas nunca fui de deixar a casa desorganizada, de deixar os meus filhos passados a hora de comer. Eu sou a louca da rotina, hora para tudo, até porque se não tiver, não funciona, né, com 3. Então, eu sempre, assim, tentava me desdobrar e estudar. Estudar. Tentava estudar bem para a faculdade, ler, quem fez direito sabe, as doutrinas e tudo, e tentava estudar para concurso também. Aconteceu até de eu passar num processo seletivo, né, do agente penitenciário já em 2018, já estava do meio para o final, achamos que ia dar certo, fiz o curso de formação e tudo, colocamos aquela perspectiva de novo, mas ainda não era ali. A minha história ainda não era ali. Eu, durante a faculdade, fiz 2 provas para delegado. Na época que eu fiz essa prova para delegado, foi em 2018, se você tem uma ideia. Foi o único estágio que eu fiz. Não era muito focado no direito. Era um estágio para cadastrar lá no TRE, organizar arquivo e tudo, mas eu adorava. Por quê? Eu conseguia contribuir mais para minha casa, né, suprir as necessidades dos meus filhos. Era, acho que 4 horas, 4 ou 5 horas o estágio. E nessa época eu comecei a estudar para delegado. E nisso o pau torando também na faculdade, porque para quem faz direito é uma faculdade difícil. Se for para fazer minha boca, tem jeito. Pagando trabalho, pedindo para o colega, tem jeito. E aí eu acordava 4 horas da manhã para estudar de 4h20 até ali meados de 6h50, 7 horas, corria, fazia café, arrumava as crianças. Nesse meio tempo, quando chegava, a gente deixava as crianças na escola, eu ia para a faculdade. Nisso eu já tinha deixado a janta pronta no dia anterior. Para chegar da faculdade, passava, corria, mas assim, era minutos, mas segundos contava. Passava, corria, catava as crianças, voltava para casa, já chegava jogando o bolso, lavando na mão, esquentando ali as panelas, já deixava tudo pronto, salada, tudo arrumadinho. Botava as crianças para almoçar e eu ia para o estágio. Aí é que o Anderson ia dormir, porque ele tinha trabalhado à noite, tinha ido para a faculdade de manhã, aí que ele ia dormir assim, né? Dormir, cochilar de olho nas crianças. Ia pro estágio e saía ali por volta de 5h30, 6 horas, eu acho que era isso. Voltava para casa, cuidava ali da rotina, dava aquele cato ali na casa, passava um pano, fazia janta, deixava tudo armadinha, a bolsinha deles pro outro dia, ia ver o que tinha ali para fazer ali na faculdade, trabalho e tudo, fazia. Ia tentar estudar mais um pouco, focado no concurso. E isso foi ali aqui, uns 4 meses, assim, que eu aguentei, né, o pique. Eu acho que até mais. E foi. Não passei, não classifiquei. Mas, assim, eu estava no 7º período e eu fiquei tão orgulhosa de mim, sem olhar para o lado. Sabe aquela coisa de você fazer... gente, o que você tiver para fazer, que você achar que você tem que competir com alguém, bobeira sua. Você não compete com ninguém além de você mesmo. E o concurseiro que aprende isso, ele vai, porque, vou repetir,
a gente vive sobre a lei da semeadura. Você empresta um material, você ajuda um colega aqui, você pode achar que você está ajudando seu concorrente, mas não. Lá na frente, vai acontecer alguma situação que a vida vai te devolver isso. Enfim, fiz essa prova, depois veio a prova do Goiás, eu já tinha caído o ritmo, assim, o corpo tinha gritado, eu não estava conseguindo manter o ritmo. Não passei, mas realizei aquele sonho, assim, de chegar lá, fazer a prova de delegado, ver o distintivo e falar, oh, meu Deus, é isso que eu quero, é isso que faz meu coração sorrir. E aí, aos trancos e barrancos, fui caminhando para o final ali da faculdade, veio TCC, escolhi um tema um tanto quanto desafiador, fiz direitinho, sem precisar pagar para ninguém, fui eu mesma que fiz meu TCC e falei, será que eu estudo para a OAB? Eu acho que eu não estou muito... não é que eu não me achava capaz, mas eu não queria perder aquele tempo dedicando para a OAB, porque eu falava, gente, eu acho que eu não vou advogar, não é para mim e tudo, eu quero concurso e tudo. E aí o Anderson falou, não, faz, pelo menos você fica com ela garantida, você está estudando aí, tá quentinha, você vai dar certo, faz. Falei, tá, vou tentar. Se eu não passar nessa, eu volto pro meu concurso e vou cuidar da realidade que tá batendo a porta, né? Fiz, passei no AB, graças a Deus, no 10º período ainda. E aí começa a chegar a parte, assim, que começa a dificultar, né, amiga? Que foi quando eu estava no último período da faculdade, que eu estava finalizando o TCC e estudando para a OAB, foi quando eu comecei a passar muito mal, né, da doença. Eu não sabia. E eu sempre fui aquela pessoa tratorada que negligencia suas emoções, que passa por cima das emoções. Às vezes eu chorava, assim, aí eu olhava no espelho e falava, para de frescura, arruma esse corpo, firma o corpo e tal, e brincava, assim, acho que até pela convivência com o marido, aquela coisa do militarismo, falava, arruma esse corpo, pruma essa coluna, fica ereta aí com essa coluna que vai dar certo, enxuga essa lágrima e passa por cima. Sempre fui essa. Só que a vida cobra. E as emoções, elas precisam ser acolhidas, né? A gente tem que pôr para fora e acolher, não adianta só reprimir. Agora eu aprendi isso, né? Você falou tudo, assim, é simples, mas é isso. Só que cada um tem seu tempo, né, de amadurecer, e eu demorei muito para amadurecer nesse sentido, de olhar para mim. Eu sempre, assim, de cuidar de todo mundo, amo cuidar de todo mundo, amo dar presente, amo acolher, receber na minha casa, ver a carinha feliz de quem comeu uma comida boa. Mas eu nunca tive muito esse olhar para mim, para as minhas emoções. E aí, no final de 2019, que foi quando eu comecei a passar mal, que eu ia ao banheiro, começou a vir sangue, tudo que eu comia, se eu bebesse água, eu passava mal. Aí eu falava assim, nossa, eu tô com intolerância à lactose, com alergia a glúten, eu me diagnosticando. Com tudo quanto há, deve ser no máximo um síndrome do intestino irritado. No máximo isso aí, gente. Aí, a minha irmã nessa época, Deus, olha como é o trabalhar de Deus. A minha irmã nessa época teve uma oportunidade de trabalho para vir para Uberlândia. E aí ela veio, ficou um tempo aqui comigo, e foi bem o tempo que eu precisava, porque ela me ajudava com as crianças enquanto eu estudava. Ela trabalhava fora e tudo, e ela chegava, ia cuidar da Jota e tudo, com eu sentando ali estudando. E aí ela brigando comigo, toda hora me vendo, passar mal, e ela fala, olha, vai no médico. Eu falo, não mexe com o médico, não, que o médico vai me passar exame, vai me atrapalhar todo aqui no meu cronograma. Depois que eu fizer essa prova, depois que eu passar no raio dessa OAB aqui, que agora é questão de honra, eu vou em médico, porque vai me passar exame, vai me atrasar toda. Olha a cabeça da pessoa. Nunca façam isso em casa. E foi assim. Veio a primeira fase, aí passei, veio a segunda, aí que eu fiquei doida mesmo, estudando, fiz
fiz, deu tudo certo, formei, passei na UAB e descobri o resultado. Eu estava lá na praia, lá em Natal. A gente fez uma viagem e lá em Natal teve assim um episódio de que eu comi uma comida típica lá e eu fui pro banheiro, assim, era um filme de terror, era só sangue, 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 passando mal e passando mal. E a minha sogra, ela viu aquela cena e ela viu que realmente tinha alguma coisa muito errada. Ela falou, minha filha, a gente estava em clima de festa e tudo, aí ela me chamou assim, particular, ela falou, olha, eu não estou falando agora como sua sogra, só estou falando como sua mãe, como sua madrinha, como alguém que te ama. Você, assim que chegar em Uberlândia, você vai procurar um médico. Isso não tá certo, porque a minha sogra, ela passou por um processo na mama, né? Então, ela tem uma noção, não tá certo. Falei, não, tudo bem. Cheguei, primeira coisa que eu fiz foi, minha irmã já ajeitou um bom gastro, e aí eu fui, quando eu cheguei, só nos sintomas, e eu levando assim, na brincadeira, assim, não, mas isso aí deve ser no máximo uma doença de Crohn, aquela que, porque tem sangue, não sei o quê. Nunca, quando eu jogava no Google, assim, os sintomas que aparecia, né, sobre o câncer, aí eu já mudava de papo, falava que nada a ver, assim, eu tentava sempre manter minha mente positiva, só que tem hora que não é ser negativa, é ser realista, né, é não viver no mundo da lua. E aí fiz a Exame. colonoscopia, e já lá na colonoscopia já detectou, era o Anderson que estava comigo, e aí ele, no exame, ele chegou, me deixou aqui em casa, as crianças não estavam em casa, estavam na escola, e ele foi para a casa da minha irmã, assim, desnorteado, porque ele tinha acabado de saber que a esposa dele estava com um câncer, assim, extremamente agressivo, quase fechando toda a passagem do meu intestino. Era muito grande, só a lesão tinha 15 centímetros, praticamente. E eu estava uma pessoa bomba relógio. E assim, tinha que agir rápido. Então, imagina como que não ficou a cabeça dele. Porque, assim, o que eu faço? A minha esposa está doente, como que eu conto para os meus filhos? Porque o câncer, ele tem esse estigma, né? A gente ouve a palavra de início, a gente já fala, morreu, né? Morreu, vai viver pouco. E aí, ele voltou para casa, eu estava assim, meio grogue, acordei, ele me deu o almoço, falou, olha, a gente precisa conversar, é assim, assim, assado, e ele contou, e aí eu só virei para ele, e lembro que eu falei assim, eu tenho chance de curar, de criar os meus filhos? Aí ele tem toda a chance, só que ele não estava falando isso com convicção, porque ele também estava muito perdido, ele também não sabia. A gente não tinha feito nem a biópsia, nem nada. Era só aquela primeira notícia. Já sabia que era muito agressivo. Eu só falei, então tá, eu só preciso desse 1%, que é nele que eu vou me agarrar e vou fazer como eu sempre fiz. E encarei, nesse primeiro momento, muito uma boa. Eu nem sei se, assim, acho que foi até minha irmã que contou para o meu pai, para minha mãe, todo mundo me ligando, chorando, as pessoas assim, aquela coisa, como que vai ser, como que você, eu tô aqui e tudo. E aí eu esperava, assim, as pessoas chorarem, e falava, olha, deixa eu te contar um negócio. Eu tenho a vida tão corrida que não tem tempo nem para morrer, não vou morrer não, fica tranquilo. Fica tranquila, eu vou tratar, eu vou curar, vai dar tudo certo, e com aquela positividade que eu tentava buscar, assim, desesperadamente, porque os meus filhos precisavam de que eu me mantesse forte. Nessa semana que a gente descobriu a doença, a Maria Valentina, ela é uma criança, assim, acima da média em algumas coisas, sabe? Ela escutou a conversa. E claro que eu ia chegar o momento que eu ia conversar com eles na medida do que eles entendem, mas ia ser sincera dentro do que cada cabecinha deles entenderem. Mas ela escutou uma conversinha aqui, uma conversinha ali,
foi lá no Google, aí perguntou, Google, o que é câncer? Aí, como ela chamava a Guga, né? Que é uma voz de mulher que a gente programou lá no tabletzinho dela. Aí a Guga foi contar para ela o que era câncer no intestino. E aí o Anderson, nesse dia, foi trabalhar e ela, escutando ela chorando de madrugada, levantei, que eu olhei para minha filha, ela estava tão desesperada, aquele olhar tão apavorado. Imagina isso para uma criança. Na época ela estava com 7 aninhos, tinha acabado de fazer 7 aninhos. Imagina que pavor, sabe? Um pedaço de eletrônico dizer que a sua mãe vai morrer dali a pouco tempo. E aí, o que você pode fazer? Você tem que buscar inspiração. Foi o que eu fiz, respirei e falei, Deus me ajuda. Só me ajuda. Só põe as palavras certas na minha boca, consolei, expliquei. E assim foi, eu me tratei, comecei o tratamento, foi tudo muito rápido, e foi aquela correria de convênio liberar a cirurgia. Você fez uma cirurgia, não foi, amiga? Eu fiz uma cirurgia, eu tirei 30 centímetros do meu intestino grosso. Era uma cirurgia, assim, que foi, teve os seus riscos, porque tirou todo o meu intestino pro lado de fora, foi uma cirurgia muito grande, né? Entuba e tudo. Só que a minha irmã, ela flutua aí, ela varia, ela parece uma galinha choca, sabe? Ela é a mais velha, ela é muito mais velha, essa ruguenta. E ela tem essa coisa, assim, de cuidar de mim. Então, eu fiz a cirurgia no hospital onde ela trabalhava. Olha, o preparar de Deus nos mínimos detalhes. O melhor médico da cidade, da região, Dr. Michel, focado assim, nessa parte da robótica e tudo, que me operou. E aí ela falou, só tem uma exigência, eu vou entrar com a minha irmã. Pode vir diretor, pode vir o que for, mas eu vou entrar com a minha irmã. E aí ela entrou comigo na cirurgia, foi assim que me deu muita, muita força, sabe? Eu lembro que a primeira coisa que eu acordei, que eu senti, foi o cheiro da mão dela. Eu tava de olho fechado, e eu senti o cheirinho assim de casa. Eu falei, voltei, que bom que voltei. E aí, assim, dentro do possível, foi uma recuperação tranquila. Fiz a cirurgia, e isso eu fiz a cirurgia em fevereiro, e eu não tinha colado o grau, tem esse detalhe. A minha colação de grau era no dia, acho que 13 de março. E lembra que fechou tudo em dia 18, dia 15 de março? 18, a minha colação foi num sábado, o sábado que antecedeu aquela semana de tudo fechar. Aí eu fui para minha colação de grau, com um mês de operada, achei ali um saltinho e tudo, e fui. Eu falei, eu vou, é o chegar na praia, eu quero receber aquele canudo. E sem contar, assim, que eu queria reencontrar os colegas de caminhada, queria encontrar a coordenadora do meu curso, que sabia da nossa história, a história de vida, assim, de luta que tinha sido eu e o Anderson para nos formarmos. Ele tinha colado grau um semestre antes, que ele conseguiu eliminar. E aí eu foi minha formatura, consegui colar grau, foi muito emocionante. E detalhe, no outro dia era a minha primeira quimioterapia. Na verdade, eu não ia colar grau, porque no dia da colação, eu minto, não foi no sábado minha colação, foi acho que na segunda mesmo. Minha colação era no dia da minha primeira quimioterapia. E aí eu pedi para minha oncologista para tentar colocar para o dia posterior, porque eu queria muito estar presente. Fui, colei grau, no outro dia amanheci, até mantive o make. Fui de Círio X fazer a primeira quimioterapia. E aí comecei a quimio. É assim, gente, é uma coisa que eu não desejo nada de ruim para ninguém. Falar que eu desejo para ninguém, que nem inimigo eu tenho. Nem isso, graças a Deus, eu tenho, mas
eu não desejo para ninguém. É um misto, assim, só de estar no ambiente onde todo mundo tá com aquela energia pesada, densa, emocional, espiritual. É, é, é muito foda, não tem outra palavra, não. Então, eu fiz as quimioterapias que estavam propostas no meu tratamento e era para ter sido uma quimioterapia preventiva. Acho que é adjuvante a palavra técnica. Era só para impedir, já que a estrela do tratamento era a cirurgia, era mais ou menos assim, ó. Maiara tirou a lesão, a quimioterapia ela vai vir só para dar aquele fechamento, sabe? Porque o brilho era a cirurgia. Né? Cada caso é um caso. E eu fiz a quimioterapia muito sofrida, eu fiz quimioterapia oral e Venosa. venosa, tudo ao mesmo tempo. Minhas mãos, meus pés descascavam. Na semana que eu fazia, eu não conseguia, assim, nos primeiros dias, nem beber água, nem molhar a mão. Água doía, assim, parecia que era uma chuva ácida, assim, principalmente no braço onde fazia, porque até então eu não tinha colocado catéter. Então, assim, vários sintomas. Às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, mas que bom que você não ficou careca e tudo. Mas o careca é porque quem fica é porque uma outra parte do corpo, geralmente seio, cabeça, às vezes daqui para cima, daqui para baixo, bom, pelo menos se minha médica estiver aí, ela não briga comigo se eu estiver falando besteira. É mais ou menos isso, não fica careca, mas tem outros sintomas tão ruins quanto. Teve dia que eu pensei assim, meu Deus, eu preferia 1000 vezes ter ficado careca a sentir tudo isso, que você sentir seu corpo queimando, aquele enjoo, enfim. Enfrentei. As quimioterapias terminaram no final de setembro. Quando foi em agosto, eu consegui pegar a minha OAB, até então não tinha nem dado a entrada na OAB, porque eu não queria gastar, né, ter esse gasto a mais, sendo que eu não ia usar, né, enfim. Aí no final, eu falei, daqui eu já comecei a agitar de novo, a ansiosa. Já começou, não, eu vou trabalhar, que eu já tô com tudo pronto e tudo, vai dar certo, vou. Ih, gente, apagou aqui o negócio, mas dá pra me ver, não dá? Vai pra... Não, eu tô olhando a hora aqui, senão a live pode cair. Falta quanto minuto? Então, acho que 5 minutos. 5. Então, vou resumir. E aí, eu fiz terminei a quimioterapia. Resumindo, a quimioterapia foi como se fosse tudo de graça. Eu tive uma rejeição. O meu organismo rejeitou toda a quimioterapia que eu fiz no ano passado. Então, todo o sofrimento não foi em vão, mas fisicamente foi. E aí, quando eu fui fazer os exames, assim, de mudar de fase de tratamento, que era só acompanhamento, descobrimos a metástase. Agora eu estou tratando de uma metástase na região pré-sacral, ali perto do cóccix. E não é todo mundo que sabe, mas também na cauda do pâncreas. É o mesmo tipo, ele provavelmente caiu na corrente sanguínea, né, e as células se desenvolveram. E aí, de janeiro, eu falei para minha médica, eu falei, só deixa eu viajar com a minha... Isso foi na primeira semana de dezembro, que eu fui lá com os exames, que ela falou, é uma nova batalha. É isso mesmo, é uma nova batalha, nós vamos precisar o quanto antes, porque agora o inimigo, ele ganhou força. Se a gente não começar agora, de pronto, ele vai ganhar força e depois a gente não vence. Eu só pedi para ela, falei, por favor, deixa eu viajar com os meus filhos. Eu não sei se eu vou poder fazer isso de novo. A gente estava com a viagem programada para a praia, 1000 planos. E aí, nós fomos para a praia, fomos para Natal de novo. Eu aproveitei, tomei banho de piscina, tomei banho de mar, comi com eles, fei picolé, fiz tudo. Rolei na areia, fiz tudo que
que eu queria, sabe? Por eles. Voltei de alma limpa e com as energias renovadas para começar novamente o tratamento. Em janeiro, iniciei nova quimioterapia. Parei agora, no início de julho. Acho que foi a última, foram mais 11 sessões. E iniciei agora um novo tratamento, que é a radioterapia. A quimioterapia já não estava... a lesão começou a querer crescer novamente, né? Começou a descontrolar. Não é nada assim assustador, né? Fora a mais do que já é de normal, mas vou fazer essa rádio e só para fechar, eu queria contar muito com a oração. Eu sei que eu nem precisava estar falando isso, mas eu queria muito contar com a oração de todos vocês. Nós estamos com 42 pessoas aqui ao vivo assistindo a gente. E eu também estou aqui pedindo encarecidamente 42 pessoas que nós vamos hoje, e a partir de hoje, dobrar nosso joelho e pedir a Deus. São 28 sessões de radioterapia, né, amiga? Então, hoje eu fiz a sexta. A sexta. Hoje eu fiz a sexta. Então, Todo dia eu vou. 22 sessões de radioterapia. E você, gente, não foi à toa que o Espírito Santo soprou, eu tô aqui emocionada. Não foi à toa que o Espírito Santo soprou o ouvido de Maiara no meu ouvido para fazer esse convite para ela. Vocês acompanharam desde o início do casamento dela até hoje. Vocês estão vendo a batalha dela. O sonho dela vai ser concretizado. Abraão e Sara tiveram seu filho Isaac, a promessa de Deus. Quando a Sara já tinha 100 e tantos anos, demorou, mas a promessa foi cumprida. E a promessa na sua vida vai ser cumprida, amiga. Essa é só mais uma batalha que você está enfrentando, porque a sua promessa é muito grande. Quando as promessas são grandes, as batalhas são grandes. Sua promessa não é uma promessa pequenininha. Sua promessa é muito grande. Então, a sua vitória vai ser muito grande. Então, essa batalha é só mais uma batalha. Você já passou por três bebês chorando de madrugada sem dormir. Você já passou por cirurgia. Você já tirou sua AB, já fez de tudo. Isso é só mais uma coisinha. E eu tenho certeza que nós vamos estar aqui. Isso mesmo, Vivi, a nossa futura delegada, porque a gente está precisando de forças de mulheres para lutar pelas mulheres. Amém. É o power. E você já tem a cura, em nome de Jesus, a cura já é sua. Amém. Estamos aqui 42 pessoas, nós vamos orar. E Deus me deu uma palavra que está em Isaías 62 e fala: por nome. Calma, eu emocionei. Isaías 62. Por amor de Sião, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei. Enquanto a sua justiça não resplandecer como alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha, as nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Não mais chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada de Eizibá, e a sua terra de Beulá, pois o Senhor terá prazer em você e a sua terra, em você e na sua terra. Amiga, a vitória já é sua, você já é muito mais que abençoada, você é a menina dos olhos de Deus. E eu quero agradecer todo mundo que está aqui, agradecer pela oração, porque eu sei que todo mundo está aqui empenhado. E não só nós que estamos aqui, a live vai ficar gravada, vamos enviar essa live para todo mundo, vamos fazer uma corrente maravilhosa. Faltam 22 sessões, 22 sessões é um momento seu e de Deus, que Deus quer te passar alguma coisa, porque curada você já está, pelo nome dele. Já. Meu muito obrigada, gente. Olha, desculpa ter amolado o coração, os ouvidos de vocês aí. Eu acho que eu me prolonguei, me perdi em alguns momentos. Podia ter sido mais enxuta, mas enfim. Eu queria mesmo compartilhar de coração, a minha história. E que, assim, eu tenho ouvido tanto de
tanta gente fala, Mayara, você me inspira, tanta gente na qual eu me inspiro, como assim dizer isso? Então, é uma honra ser instrumento do Espírito Santo para inspirar você de alguma forma, para te ajudar a seguir em frente e te dizer que nenhuma tempestade dura para sempre, nenhuma dor dura para sempre, nenhuma. E que mesmo que a gente esteja no chão se rastejando, Deus está lá com a gente, curando as nossas feridas, secando as nossas lágrimas e preparando o extraordinário, porque Ele não quer que a gente viva esses sonhos meia boca que a gente sonha aqui na Terra, não, gente. Não. É coisa extraordinária. E eu tenho certeza que uma corrente de orações vai me fortalecer, vai me dar aquele tranco final que eu preciso chegar lá na largada. E eu consigo sentir a energia positiva de todos vocês aqui. Muito, muito, muito obrigada. Estou muito, muito honrada por vocês terem ficado comigo até o final. Gente, eu quero agradecer todo mundo também. Amiga, tem um tanto de mensagem linda para você. Tem um tanto de gente falando com você. Obrigada, gente. Isso é uma mulher ressignificada. Não é porque ela ficou sozinha, sem a rede de apoio com 3 filhos. Não é porque ela enfrentou a faculdade desse jeito. Não é porque veio uma doença que vai tirar o sorriso e o brilho dos olhos dessa menina. E o sonho no coração dela é a certeza de que Deus tem coisas muito maiores para você. Amiga, eu preparei uma surpresa para você, só que na live não tem como passar. Então eu vou encerrar a live, vou postar no meu feed, vou mandar para todo mundo essa live pra gente intensificar nossas orações. E eu vou postar nos meus stories aqui agora e depois nos meus stories eu mando para você, tá? Essa surpresa tem um dedinho, essa surpresa tem um dedinho do seu marido, que eu contei com a ajuda dele. Obrigada pela oportunidade. Eu te amo e Você Jesus. renovou as minhas forças. Jesus. Vocês renovaram as minhas forças. De verdade, eu tô me sentindo muito foda agora. Jesus. Não é de mentira, não, gente. É de poder, sabe? De saber que tem um Deus que me ama, que cuida de mim, que cuida de você. Amém. E que tá cuidando de tudo vai dar certo. E a próxima live é pra gente dar risada de tudo aí. Vou postar agora e eu mando pra você depois. Gente, eu vou fechar, senão o Instagram cai e eu perco essa live, eu não posso perder essa live. Um beijo no coração de todo mundo e boa noite. Tchau, amiga! Tchau, beijo.